O que, doutor? Você está falando que de 10 pessoas, uma fala muito bem e as outras 9 falam muito mal? Sim, tem muita gente que não fala bem, mas tem gente que está no meio do processo, fez o tratamento, está esperando, então as pessoas ficam impacientes, acham que está esperando muito, ou fez um planejamento para uma coisa e de repente aquilo não deu muito certo e no meio do processo mudou o planejamento e o tempo para terminar o tratamento aumentou demais. Doutor, eu fiz o orçamento com o dentista e a ideia era fazer tudo numa semana. Doutor, eu já estou com os implantes colocados há 2 meses e estou com uma ponte móvel e não tive ainda, a prótese não foi instalada. O que eu faço, doutor? Então está no meio do processo nesse caso. E eu tenho o trabalho de fazer fotos antes e depois, mas as fotos feitas durante o tratamento, óbvio que eu não vou mostrar aqui, são fotos de prova, são fotos de escolha de cor, fotos de teste fonético, fotos de o paciente sorrindo, fazendo careta. O laboratório de prótese não está vendo o paciente, ele não sabe como é, muitas vezes ele não sabe nem se é homem, se é mulher. Os profissionais às vezes esquecem de dizer, olha, paciente do gênero feminino, paciente do gênero masculino, tem 58 anos, tem 60 anos, não falam. E aí o protético fica adivinhando, né? Ele adivinha como que é o semblante dessa pessoa, se é que ela sorri muito, se é que ela é uma pessoa mais alegre, se ele é mais contido. Então, com uma foto, o protético não precisa fazer muitas perguntas, né? Ele vê o paciente, ele vê o tônus labial, ele vê como o lábio se comporta num sorriso mais exagerado, num sorriso mais espontâneo, num sorriso contido. Aí ele sabe se existe, por exemplo, assimetria de lábio, se o corredor bucal está escuro, se está aberto, se está fechado. Tudo isso o protético só consegue enxergar numa bela fotografia. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu incentivo que você procure um profissional em sua cidade que trabalhe com fotografia. Eu sei que você, quando vai procurar o dentista para fazer uma prótese como essa sobre implantes, você quer dentes fixos, não é mesmo? Mas você não vai sonhando com a cirurgia de implante. Na verdade, você não quer nem falar, você não quer nem ver a cirurgia. Você quer seus dentes, não é verdade? Os profissionais às vezes se empolgam um pouco mostrando a cirurgia para você, porque você vai ter uma situação cirúrgica sem dor. Óbvio, é muito bom que o paciente saiba que ele não vai ter dor. E é importante que ele não tenha dor, não só que ele saiba que não vai ter dor, não é mesmo? Mas mais do que não ter dor, é importante ele saber como a prótese dele vai ficar. É importante o paciente saber que a prótese ela não precisa ir um número grande de implantes para que seja fixada, como você está vendo nesse vídeo. É importante ele saber que vai, em muitos casos, na maioria dos casos, vai precisar de gengiva artificial. A ideia é que você veja esses vídeos e esse material, esse conteúdo que eu torno de maneira gratuita, eu deixo de maneira gratuita no meu canal, para que as pessoas tirem essas dúvidas e ao procurar seus dentistas, então elas entendam que o profissional está tentando explicar que a prótese protocolo ela não sai para fazer higiene, ela é fixa. Então, como que o paciente vai fazer, como que você vai fazer a sua higiene, como vai escovar, como vai passar o fio dental embaixo dessa estrutura de prótese. Então, precisa ter aqui nessa área um espaço para que o fio dental entre nessa região e faça o que ele precisa fazer, remover placa, remover matéria orgânica, resíduos de alimentos, para que ao redor dessas plataformas não tenhamos acúmulo de placa bacteriana e uma baita inflamação gengival ao redor desses implantes, formação de tártaro, cálculo, inclusive fechando, obstruindo a passagem do fio por causa da quantidade de tártaro que pode se acumular. Então é importante fazer essa manutenção no mínimo uma vez por ano,
muitos casos é necessário tirar a prótese, então quem faz isso é o profissional, é o dentista, é o especialista, ele vai fazer isso. E isso, com o passar dos anos, certo? O paciente adquirindo um pouco mais de habilidades em fazer a higiene, não há tanta necessidade de remover a prótese assim toda vez que faz a manutenção, certo? Então, mas é importante que o profissional tenha essa sensibilidade de perceber quando é hora de tirar, quando é hora de não tirar. Então a prótese protocolo é esta que você está vendo, está sendo fixada nesse vídeo com 4 parafusinhos, e você vê que nesse caso aqui existe uma fixação de uma prótese provisória, e nós colocamos à disposição do paciente a possibilidade de fazer isso 24 horas depois da cirurgia, não uma semana, 24 horas depois da cirurgia, mas uma prótese provisória, uma prótese temporária que vai acompanhar o paciente nesse período aí de cicatrização, que varia dependendo do implante de 4 a 6 meses. Se o implante for de ativação rápida, alguns fabricantes vendem implantes de ativação rápida, é possível diminuir esse tempo. E em alguns casos, como no caso aqui dessa prótese provisória, se utilizado um implante de ativação rápida, com 60 dias é possível já substituir essa prótese provisória que está sendo instalada aqui por uma prótese definitiva. Eu vou até mostrar aqui num vídeo a animação a prótese provisória sendo instalada sobre os implantes, certo? Os implantes aqui já foram colocados e agora a prótese é só aparafusada. Está sendo instalado aqui um elemento de vedação no orifício para que não retenha alimentos. Então você vê que a prótese protocolo é um tratamento que requer maiores cuidados. Vem conversar comigo no consultório. A gente faz uma análise fotográfica do seu sorriso antes de executar o tratamento, durante o tratamento, e no final você recebe ainda algumas fotos que você pode até utilizar nas suas publicações, na sua rede social preferida, na selfie do seu telefone, e você vai se sentir muito bem, orgulhoso de si mesmo, de si mesma, de ter feito um tratamento dessa forma, em ter investido o seu dinheiro, se organizado financeiramente para fazer um investimento desse, e vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena se o trabalho for feito com critério. E o trabalho ele já começa aonde? Na consulta de avaliação. Eu não informo preços de tratamentos fora do consultório, nem pelo WhatsApp, nem num vídeo como esse, nem nas páginas. Tudo precisa passar por uma avaliação, vai precisar passar por tomografia, inclusive, fotografia, análise, conversa com o paciente. Conversa é muito importante, essa conversa, porque a expectativa que você tem vai me dizer qual é a liberdade que eu tenho para trabalhar com os materiais, certo? E com os implantes que eu tenho disponível para realizar o seu sonho. Tá certo? Ficamos por aqui. Faça contato em algum lugar dessa página. Tem botão para você fazer isso. Grande abraço. Até o próximo vídeo.